Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós. Muito boa noite, bem-vindos à Hora Azul Grená. Hoje é dia 20 de dezembro de 2019, estamos apenas a 4 dias do Natal e estamos na Scoot Fan Store aqui no Campo Manuel Marques, em Torres Vedras. Por falar em Natal, nesta loja tem grandes oportunidades e grandes escolhas para oferecer no Natal. Este Natal ofereça Torriense. No programa de hoje temos vários convidados, o comentador residente que é o Henrique Correia, que vai fazer uma divisão ao jogo do futebol sénior masculino, que domingo joga aqui no Manuel Marques frente ao primeiro classificado, o Praense. Vamos falar de futebol feminino. Tenho em estúdio a Matilde Figueiras, jogadora do Torriense, e também o Diogo Carvalhal, guarda-redes da equipa de futsal masculino do Torriense. Estamos em direto nas plataformas de Facebook da página da ON FM, na página da Torres Vedras Web e também na página do Sport Clube União Torriense. Portanto, bem-vindos, espero que desfrutem desta hora com todo o prazer. A partir de agora falamos sobre atletas do Scoot. Matilde, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Já vi que está aí com uma lesão. Pelo que vejo, ainda é lesão para durar mais algum tempinho. Boa noite, sim. Infelizmente lesionei-me há um mês e pouco. Fiz fratura do quinto metatarso num treino. E pronto, daqui a uma semana vou fazer um novo raio-x para ver se está consolidado ou não. E a partir do raio-x se posso voltar ou tenho que esperar mais um bocadinho. Quem é Matilde Figueiras? A Matilde é uma rapariga do Bom Barral, daqui perto de Torres Vedras, tem 23 anos, joga desde os 8 anos de idade, sempre foi a sua paixão e tenta sempre conciliar também com os estudos, sempre tive essa educação e essa prioridade na minha vida e pronto, estou a tentar fazer o melhor que posso. Matilde, tens uma história já longa, recheada de títulos e de vivências no futebol. Começaste aos 8 anos a jogar futebol 11, não é? Conseguiste jogar até aos 13, a partir daí já não havia hipótese de continuar no futebol 11. No futebol masculino, porque jogavas com rapazes, e entretanto vais para a dos Francos, não é? Sim. E chegas ao Sporting Clube Portugal. Queres-me contar um pouco dessa tua história e dessas vivências que tens tido no futebol? Sim, eu comecei a jogar futebol aos 8 anos, aos 8 anos de idade. Eu sempre joguei futebol com o meu irmão e com os meus primos, e a minha mãe teve a ideia então de meter no futebol. Comecei no Bom Barralense, depois lá está, joguei até aos 13 anos como federada. Até aos 13 anos depois já não podia jogar mais com os rapazes. Tive um convite do futsal e outro do futebol, experimentei os dois e gostei mais do futebol, porque sempre joguei futebol, e fui para a dos Francos, estive lá há 7 anos, depois fui contactada pelo Sporting, joguei 3 anos pelo Sporting e agora vim para o Torriense. Tens 2 títulos nacionais, tens apenas 23 anos, 2 títulos, 2 campeonatos e 2 taças. O Sporting foi uma realidade diferente na tua carreira, aliás, na tua curta carreira até o momento. Sim, foi algo que eu nunca tinha sentido, desde o nível de profissionalismo, desde condições, foi algo completamente fora do normal, principalmente cá em Portugal, que ainda não tínhamos nenhum clube grande a jogar pela primeira divisão de futebol feminino. E de repente veio o Sporting Clube Portugal e o Sporting Clube Braga também quiseram apostar no futebol feminino. Felizmente quiseram contactar-me e contratar-me, e foi algo fora do normal, desde condições até ao carinho dos adeptos, que isso, lá está, os nossos adeptos em Atos Francos eram basicamente os nossos pais, enquanto que no Sporting, por exemplo, era outra vivência completamente diferente. Lembras-te da altura em que foste contactada para ir para o Sporting Clube Portugal? Como é que as coisas aconteceram? Sim, lembro perfeitamente. Eu estava em casa, acho que estava até a estudar para os exames nacionais, já não me lembro muito bem, e eu até estava na ideia de ir para o estrangeiro, estava com essa ideia, e de repente eu recebo uma chamada e era do Sporting que me queriam fazer uma proposta.
E eu até estava lá a minha mãe é super sportinguista e ficou super feliz, porque ainda por cima eu ia para a faculdade, ia para Lisboa estudar e foi ouro sobre azul. E és sportinguista também? Não sou. Então só a mãe que ficou feliz naquela altura. Eu Não, ficaste feliz pelo que quis representar. Sim, mas a minha mãe ficou extra feliz. Muito bem, já voltamos aqui à conversa com a Matilde. Vamos ouvir agora e conhecer, dar as boas-vindas ao Diogo Carvalhal. O Diogo Carvalhal, que é um jovem de Torres Vedras e que tem uma família ligada ao futebol. Também tens familiares ligados ao futebol. Fala-me um pouco de ti, Diogo. Bem-vindo, desde já. Antes de mais, boa noite também e agradecer o convite. Para falar um bocadinho de mim, eu sou um rapaz que nasceu aqui em Torres. Também tenho um tio que jogou muitos anos no Torriense e mais posteriormente no Braga. O Bruno. O Bruno, sim. E os meus primos também jogaram, um teve recentemente também no Sporting e outro está nos Estados Unidos ainda a jogar também, se não me engano. E o meu percurso também passou aqui um bocadinho pelo Torriense, pelo futebol 11, desde os infantis, e depois chegou uma altura que eu também não sou um rapaz muito alto para guarda-redes, não é? E tive que abdicar do futebol 11 e comecei a jogar futsal. Olha, és uma pessoa que, para além de tu tens 23 anos também, não é? Já tens uma licenciatura em marketing. Sempre conseguiste conciliar o desporto com a tua carreira académica? Sim, e também na altura que eu estava no Barroense, o primeiro ano de júnior ainda estava cá em Torres e depois os anos posteriores estava a viver em Lisboa e não treinava com a equipa, treinava com uma equipa universitária de Lisboa, no ISCAL, e vinha só jogar aqui ao Barroense, ou aos jogos fora, e estava lá a viver também, que dificultava um bocadinho as coisas. E pronto, também foi um bocadinho isso. Depois no terceiro ano de júnior fui jogar para o Fonsecas e Calçada, para a segunda nacional, ainda sendo júnior, e pronto, a partir daí também tive que ter uma paragem durante sensivelmente quase 3 anos, devido a um traumatismo crânioencefálico. Sim, porque tiveste aí uma lesão grave, não foi? Sim. Queres contar o que é que aconteceu? Sem problema. Agora também já consigo viver melhor com isso, porque na altura foi difícil para mim. Ia fazer 20 anos e já via que estava a crescer no mundo do futsal também, mesmo sendo um miúdo. Tinha propostas do estrangeiro também e tinha um clube de primeira divisão com o qual estava a treinar, e fui fazer um jogo aos júniores. No aquecimento levei com uma bola na cabeça, desmaiei. Tenho assim um flash de memória de 10 segundos, joguei a primeira parte, não me lembro de ter jogado, e pronto, fui para o hospital e deram-me essa notícia que tinha que estar parado. E foi isto. Porquê o futsal, Diogo? Porquê? O futsal foi um bocadinho como eu estava a falar há bocado, porque não havia possibilidade de eu, apesar de eu achar que os guarda-redes agora também mudaram um bocadinho o paradigma. Antigamente eram guarda-redes mais baixos e agora são guarda-redes com estatura mais elevada, e mesmo assim eu achava que ia ser o primeiro anão a vingar agora no futebol moderno, mas também tive que acordar um bocadinho para a realidade e ver que não me conseguia adaptar a isso, mas desde que comecei a jogar futsal que me apaixonei pela modalidade, e tenho pena de não ter começado a jogar mais cedo o futsal. Muito bem, vamos introduzir aqui na conversa o Henrique Correia para juntar estes dois desportos que estão de proa. São neste momento dois desportos, duas modalidades de proa neste Sport Clube União Torriense, isto porque lideram os respectivos campeonatos, tanto o futsal como o futebol no feminino, para não chamar futebol feminino, porque já fui alertado para essa pequena correção. Henrique, são dois jovens talentos, um com pergaminho já no futebol português, no que diz respeito aqui a Matilde, e aqui o Diogo Carvalhal, que é o guarda-redes que jogou no último jogo, frente aos novos talentos. Estas duas modalidades têm também engrandecido e muito o nome do Torriense. É, o nome do Torriense e o desporto português. De facto, o futebol no feminino tem sido um desporto que tem vindo realmente a suportar-se e tem vindo a angariar cada vez mais adeptos.
há pouco quando a Matilde dizia que no Atos Francos normalmente os adeptos eram apenas familiares, eu gostaria de lhe perguntar o que é que ela sentiu no estádio José de Alvalade, presumo que ela esteve nesse jogo, em que estavam 9.000 adeptos a presenciar um Sporting Braga, presumo. Portanto, o que é que sente uma atleta que vem do Atos Francos e que, quando começa a atividade do futebol feminino, em que os adeptos de facto eram poucos, não se viam jogos na televisão, hoje, felizmente, que os canais já passam o futebol feminino, também o futsal, que é uma modalidade que está em expansão e que é cada vez mais apreciada, e presumo mesmo que é neste momento a segunda modalidade mais forte do panorama desportivo. Mas Matilde, como é que é entrar no estádio? Neste caso foi o estádio José de Alvalade, mas podia ser outro estádio qualquer, e de um momento para o outro, quem está habituado a jogar para 200, 300, 400 espectadores, tem 9.000 espectadores no estádio. Por acaso, antes desse jogo, nós até fizemos um treino antes desse fim de semana, e já ter entrado e termos estado nos balneários e termos depois entrado no campo e ver todo aquele esplendor daquele estádio, mesmo sem adeptos, já foi soberbo. Então, quando nós entramos e estava cheio para nós, foi algo que não há palavras, não dá para descrever. Foi esse momento, e também foi o momento que jogámos no Jamor, que na altura tínhamos batido o recorde de audiências, e que foi o melhor momento da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Também numa final contra o Braga, Exatamente. Foi algo que não há palavras. Matilde, achas que estes jogos que dão na televisão, nomeadamente no Canal 11, que arrastam cada vez mais gente e que despertam as pessoas para aquilo que é o futebol feminino? Sim, sem dúvida, porque se não houver visualização, se não as pessoas não virem o futebol feminino, nunca poderá evoluir. Portanto, esta iniciativa do Canal 11 para ver todos os jogos, e que equipas mais fortes, equipas mais fracas, só vai ajudar o futebol feminino. E isso é ótimo para nós, enquanto jogadoras e enquanto clubes, e isso é uma ótima iniciativa. Olha, e o que é que sentes com a camisola azul-garná e com aquele emblema histórico centenário? De facto, o Torriense, estavas portanto, alertada para a grandiosidade do Torriense. Percebias que o Torriense era um clube assim tão grande, ou nem por isso? Eu sempre conheci o Torriense, mas foi como disse, no primeiro jogo. Eu já jogo há algum tempo, já tive momentos muito, muito importantes, já joguei pelo Sporting na Champions e tudo, e na primeira vez que ia jogar, acho que até era jogo de treino, acho eu, ainda da apresentação, já não me sentia nervosa há tanto tempo. E eu até disse isso às minhas colegas. Olha, eu aproveito a embalagem aqui do Henrique para perguntar ao Diogo exatamente a mesma sensação, ou seja, porque o Diogo regressa ao Torriense nesta época 19-20, mas num contexto completamente diferente, não é, Diogo? Nem eu imagino o que é jogar no pavilhão da Física repleto de público. Claro, é sempre uma experiência, foi algo que eu nunca tinha experienciado, e também, como a Matilde estava a referir, que tem sido sempre na base dos jogos que tinha jogado antes, na base da mãe, da família ou de alguns conhecidos que iam ver os nossos jogos, e de repente estamos connosco a jogar com uma claque, e que às vezes é muito difícil comunicar com os colegas dentro de campo, e o guarda-redes tem sempre algum papel mais preponderante nessa atividade, mas é algo que é inexplicável, e balanceando todas as coisas é muito bom e indescritível quase. O ambiente em si aqui em Torres Vedras é bastante forte, não é? E apelativo. Sim, e mesmo para o futsal num âmbito geral, mesmo primeira divisão e divisões nacionais, que o Torriense é capaz de ser a equipa que mete mais adeptos numa quadra, e tirando os derbys de Sporting Benfica, dos playoffs, que leva sempre mais gente, e as claques de ambas as equipas, mas que o Torriense está a fazer um grande papel, e os adeptos também, e tem vindo a ser bom para o crescimento da modalidade também. Henrique, como é que vês o crescimento destas modalidades, principalmente agora aqui no Torriense, não é? Que eram inexistentes há uns anos atrás, e que agora são modalidades de proa, né, no clube? Rui, o Torriense, através do futsal, demonstra toda a grandiosidade que tem, e para aqueles que ainda não estavam, aqueles que não percebiam a verdadeira dimensão do Torriense, que é enorme, e eu já disse isso no último programa que aqui estive contigo,
é muito grande. O Torriense é conhecido no país inteiro, é um clube histórico, é um clube que já esteve ao mais alto nível no futebol e, portanto, tudo o que vier e que tenha portanto, o nome do Torriense por trás vai arrastar sempre muita gente. Portanto, há pouco o Diogo dizia e bem, o Torriense neste momento se calhar é o clube que mete mais gente num pavilhão, tirando os grandes. Portanto, este Torriense assenta que nem uma luva na primeira divisão. Portanto, este Torriense só pode parar na primeira divisão, porque quem joga contra o Torriense, inclusivamente eu ouvi as declarações do treinador do Eiras quando veio jogar a Torres, e ele dizia, isto foi o melhor ambiente onde a minha equipa esteve desde que sou treinador de futsal. E, portanto, isso é notório e, portanto, penso que o Torriense tem a ganhar com o futebol feminino em alta, com o futebol feminino que só goleia. As pessoas em Torres Vedras agora perguntam, quantos é que foram? Sempre com uma fasquia altíssima, e o futsal está no mesmo caminho. Portanto, o exemplo que eles dão, que é um grande exemplo, portanto, espero que nós no futebol, que é onde também temos que estar sempre a um nível alto, espero que o futebol masculino, neste caso, veja os excelentes exemplos do futebol feminino e também do futsal. E já agora, dizendo ao Diogo que no meu tempo, um guarda-redes com a tua altura, joguei com alguns guarda-redes da tua altura e eram bons. E o Manuel Galrinho Bento, que foi internacional e um dos melhores guarda-redes portugueses, era pouco mais alto que tu e foi internacional e foi se calhar um dos melhores guarda-redes sempre do futebol português. Mas a partir de Henrique Correia, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, estão logo automaticamente excluídos os guarda-redes, mesmo com qualidade, que não tenham uma estatura... 1,85 m é aquilo que no mínimo, é a bitola que os grandes clubes na formação, portanto, um guarda-redes que não tenha essa altura, ou é um fora de série, e às vezes não precisas ter 1,85 m para ser um grande guarda-redes, ou então logo à partida é um handicap muito grande para esses atletas, de facto. Matilde, o que é preciso para ser uma boa jogadora de futebol? É preciso lutar, sim, essencialmente lutar, porque o futebol feminino está a evoluir e está a evoluir muito desde há poucos anos, mas é preciso continuar a lutar e a lutar pelo nosso valor, porque nós temos valor e com esta visualização vamos também tentar mostrar aquilo que nós valemos todos os fins de semana. E essencialmente é isso, é preciso ter garra, é preciso não desistir, é preciso mesmo na dificuldade continuar a persistir e acreditar em nós. Quando é que te apercebeste que tinhas mesmo jeito para a coisa? Quando é que te apercebeste que realmente estavas a um nível de poder representar um grande clube, como representaste o Sporting e agora o Torriense? Eu, desde que me lembro, eu jogo futebol. Se tenho jeito, só se tinha jeito ou não, eu não sei, agora na altura não me lembrava. Mas lembro que nos rapazes isso acontecia, que eles não passavam a bola, porque eu era rapariga. Mesmo que eu tivesse qualidade, eles não passavam a bola. Mas pronto, depois fui para Artes Francos, se calhar quando notei que tinha realmente qualidade, foi quando fui chamada pela seleção sub-19 com apenas 15 anos. Exatamente, porque representaste a seleção, és internacional por Portugal, com apenas 15 anos já jogavas pela seleção sub-19. Sim, eu era... Antes não havia nem seleção sub-16, nem havia seleção sub-17, era só sub-19 e seleção A. E eu ter sido convocada com apenas 15 anos pela seleção sub-19, eu era uma miúda já com mulheres. Eu estava ali no meio delas e nem sabia bem onde é que estava, mas se calhar foi aí que é como eu percebi, se calhar tenho mesmo que continuar a apostar e que posso ter valor. Jogas a defesa central, certo? Sim, neste momento jogo a defesa central, mas quando eu comecei a jogar era extremo e eu sempre adorei foi marcar golos e fintar, e eu fintava toda a gente, só que... E porquê defesa central? Porque foi adaptação de equipa. Eu comecei a extremo, depois joguei a meio campo, já joguei a extremo, como eu também jogo bem com o pé esquerdo, fui para a lateral esquerdo porque na altura não havia, e pronto, e depois na seleção sub-19 o nosso selecionador lembrou-se de meter a defesa central e a partir daí sempre joguei a defesa central. Diogo, e tu sempre foste guarda-redes? Sim, sempre fui guarda-redes, que eu também quando era mais novo era assim, mais cheinho. E o gordo comia sempre à baliza. foi por aí que eu comecei e fui ganhando o gosto pelo posto de guarda-redes e não trocava este posto por mais nenhum.
Muito bem, isto é as guarda-redes, a Matilde é a defesa central, mas existe aqui um dado curioso, nós estávamos a falar ali fora e eu gostava que tu me esclarecesses, porque a pontaria dos avançados, ou seja, dos jogadores de campo no futsal, normalmente é sempre mais afinada, apesar das balizas serem mais pequenas, os remates são mais certeiros do que propriamente no futebol 11. O índice de finalização é muito superior no futsal em relação ao futebol 11. Tendo em conta o espaço de campo e a intensidade e a velocidade e a força dos remates, porquê ser guarda-redes? Porque só um aquecimento assusta. Sim, Henrique, não sei se partilhas desta opinião ou não, mas só o aquecimento assusta. Eu, quando olho para um jogo de futsal, a primeira coisa que eu penso, e quando olho para o guarda-redes, é coitado. É a primeira coisa que eu me lembro, mas depois percebo que vocês gostam mesmo muito daquilo. Eu quero é que me expliques porque que gostas tanto daquilo. Porque aquilo é um campo de tiro, só com bolas, certo? Certo, e por assim em palavras é difícil pôr aqui isto e explicá-lo. Mas também o campo, como é mais curto, a probabilidade do tiro ser certeiro é muito maior. Mas isto pode parecer estranho, mas eu adoro levar com uma bola na cara. E claro que me dói, não é? Mas é... Especialmente quando estás a ganhar por e o remate é quase a acabar o jogo, não é? Claro, sem dúvida. Mas é algo que... E este ano ganhei muito mais com isso quando comecei a jogar com o Torriense, também para o clube ser mais profissional, mesmo dentro do amadorismo ser profissional. E o prazer de jogar futsal que eu ganhei e que tinha perdido. Porque o ano passado, ainda quando voltei, sabia que o Torriense ia abrir equipa e fui fazer treinos de captação, não fiquei e disse, não vou jogar para mais lado nenhum, vou deixar a carreira mas pronto, também o Paulo Chumo, e quero agradecer-lhe mais uma vez por isso, que foi o treinador do guarda-redes que apostou em mim. Fui jogar para Pregança e também tinha engordado 30 kg desde que tinha deixado de jogar até ao ano passado. Mas tens uma facilidade enorme em ganhar peso, então. A ganhar, tanto em ganhar como em perder também, e mesmo de apesar agora ainda ter mais uns quilinhos a mais, e sinto isso, mesmo na minha mobilidade, sinto que estou a evoluir dia para dia, e também o treino que nós temos e a intensidade que temos nos treinos e ter jogadores com qualidade no plantel faz que eu também cresça como jogador. Muito bem, Henrique Correia. Temos aqui duas modalidades que são importantíssimas para o clube, mas domingo temos aqui um jogo extremamente importante, onde o Torriense está à procura de uma vitória. Nós não vamos ainda fazer uma antevisão daquilo que vai ser este jogo de domingo, mas o que é certo é que a esta hora e no programa convém lançar estes primeiros dados. É que o Torriense recebe aqui o primeiro classificado, o Praense, e tu, não melhor do que ninguém, sabes a qualidade desta equipa que vem domingo aqui a Torres Vedras, e o Torriense precisa de apoio para tentar levar de vencida a formação açoriana. Rui, é uma grande equipa, o Praense, uma equipa extremamente bem orientada e bem comandada pelo Francisco Agatão. É uma equipa que tem uma matriz e uma identidade muito própria, uma equipa que não tem grandes jogadores, mas que tem ali 3 ou 4 jogadores que são nucleares e que fazem toda a diferença neste campeonato. Um deles é um central que passou pelo Torriense, que é o Wellington, que curiosamente aqui em Torres Vedras teve um ano muito difícil o primeiro ano, porque o Torriense jogava num sistema 3-5-2 e o Wellington era o jogador que estava no lado esquerdo e portanto era um sistema de jogo que ele não gostava, mas que depois no segundo ano demonstrou toda a sua qualidade. Saiu para o Vizela e este ano foi para o Praense, com o objetivo obviamente de subir divisão. Este Praense, portanto, tem de facto ali 3-4 jogadores acima da média. Portanto, o Wellington, a defesa central, portanto, é um jogador acima da média para esta divisão. Tem um guarda-redes muito bom, o Tiago Maia, jogador que fez formação no Porto, que já está no Praense há 3 anos, que é um jogador que não é alto, um jogador baixo, 1,80 m. Portanto, é um jogador que também é largo, é um jogador que até parece mais baixo na baliza, porque realmente é um jogador que é entroncado, mas é um jogador com uma elasticidade impressionante e um jogador muito seguro. Guarda-redes que no final do ano garante muitos pontos à equipa do Praense. Depois o Praense tem no meio campo um jogador que é o João Peixoto,
que é um jogador que fez formação no Vitória de Setúbal, tanto um jogador acima dos 30 anos, mas também com muita experiência nesta divisão e que é realmente o estratega daquela equipa. E na frente tem um brasileiro que é o Mateus, que eu não conheço bem porque veio este ano para o Prense, mas que já tem 7 golos, portanto é um jogador que tem feito a diferença. E tem um jogador que é o Filipe Andrade, que é um jogador açoriano, curiosamente não é da Ilha Terceira, é de São Miguel, mas que é um jogador que, se tivesse cabeça, podia hoje estar a um nível muito superior, porque tem uma qualidade muito acima da média. Portanto, é um jogador que nasceu na ilha, portanto, na São Miguel, cresceu ali naquelas equipas do Santa Clara, depois esteve também no Operário, depois quando veio ao continente ele não conseguiu adaptar-se, esteve em Chaves, em Trás-os-Montes, portanto uma cidade fria no norte do país, em que ele não conseguiu adaptar-se, voltou para a ilha e depois na ilha passou ali alguns anos em que não evoluiu, mas que é um jogador que tem uma qualidade, portanto o Torriense tem que ter muita atenção a este Filipe Andrade, que é um jogador que, se lhe derem uma oportunidade, ele faz golo, e portanto é um jogador que faz umas diagonais muito interessantes entre o lateral e o central e aparece com muita facilidade na cara do guarda-redes a fazer golo. O João Peixoto é o jogador que tem que ser anulado, porque todo o jogo do Prense passa pela qualidade que ele tem, portanto o espaço à distância, a forma como ele pauta o jogo, um jogador muito, muito interessante. Portanto é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem organizada, uma equipa que tem laterais que sobem bem, tem o Ito na esquerda, um brasileiro também já trintão, que teve no Alcanenense, que é um jogador que também bate muito bem as bolas paradas, e depois tem um lateral direito também que faz o corredor, dá profundidade. É uma equipa que vai seguramente ser muito difícil, não é por acaso que fora de casa ainda não perdeu este ano, portanto tem 3 empates, 3 vitórias e 3 empates, tem uma derrota frente ao Caldas há 7 jogos, 1-0, mas teve 2 anos sem perder em casa no estádio municipal de Praia da Vitória. Portanto vai ser uma tarefa árdua, mas eu penso que pode ser o ponto de viragem, porque a equipa do Torriense me parece melhor, mais intensa, parece-me uma equipa que já impõe outro ritmo ao jogo. Falta de facto aqui mais uma ou duas pedras para que a equipa possa estar mais equilibrada e ter também outros argumentos, mas eu presumo que, se conseguir fazer um bom jogo frente ao Parense e se conseguir os 3 pontos que podia ter conseguido em Leiria, tu tiveste a fazer a narração desse jogo e foi uma pena, o Torriense na parte final podia ter regressado a Torres Vedras com 3 pontos, eu penso que pode ser o ponto de viragem, porque esta equipa tem qualidade, vai ter mais qualidade, já tem intensidade e portanto penso que falta de facto uma vitória frente a uma equipa boa, que possa transmitir aos jogadores, portanto, outro tipo de ânimo e que possa consciencializar os jogadores também para a qualidade que têm. De qualquer forma, também vai receber no domingo o melhor ataque do campeonato desta série e a segunda melhor defesa. Sim, é uma equipa que sofre poucos golos, portanto fora de casa, como eu disse. Só o Oleiros tem menos golos sofridos. Exatamente, o Oleiros tem... Eles têm 11 golos sofridos, o Praense. O Oleiros tem 7 golos marcados, salvo erro, e 6 feridos, é qualquer coisa assim. O Oleiros tem 12 marcados, pronto. 12, então é mais é o dobro daquilo que marca, o dobro do que sofre. Mas, portanto, a equipa do Parense é uma equipa a equipa do Oleiros é uma equipa muito trabalhada em termos defensivos, é uma equipa que quando ataca desdobra-se em 3-5-2, mas quando defende joga em 5-3-2 e portanto é uma equipa que joga para não perder, fora de portas, e depois em casa é uma equipa quase imbatível. A equipa do Oleiros em casa não é fácil ganhar aquela equipa, é um sintético, é uma equipa muito habituada a jogar ali e portanto não é fácil. O Parense não, é uma equipa diferente, é uma equipa que aborda o jogo de outra forma, mas é uma equipa que não é fácil de desmontar. Portanto, o Parense é uma equipa que não se desorganiza, é uma equipa que raramente parte, portanto é uma equipa que não permite transições à equipa adversária, portanto é uma equipa muito coesa, muito organizada e portanto tem de facto esse muro que vai ter que ultrapassar, portanto uma defesa pouco batida, é uma equipa que fora de portas realmente não perdeu e portanto isto quer dizer muito, não é? Portanto, sofrendo um golo aqui e acolá, ganhou em Santarém 4-1, ganhou no ideal 3-1, portanto é uma equipa que sofre um golo mas marca 3 ou marca 4 e portanto é uma defesa difícil, não imbatível, portanto eu penso que vai ser, se o tempo estiver bom, é pena de facto este tempo chuvoso que vai dificultar um bocado a ação e o relevado depois dos primeiros minutos e depois com estas condições climatéricas, o futebol ganha às vezes a equipa que se adapta melhor e nós vimos ontem o Porto a jogar com o Santa Clara e tu viste a segunda parte que aquilo era do menos um jogo de futebol e quer dizer, curiosamente a equipa do Santa Clara adaptou-se melhor,
do que a equipa do Futebol Clube do Porto, e curiosamente os jogadores mais leves foram os que se adaptaram melhor, inclusivamente o Nakajima, que é um jogador baixinho e um jogador magrinho, adaptou-se muito bem ao relevado. Portanto, isto aqui, se o tempo estiver chuvoso, pode haver um jogo de lotaria, e aí tudo pode acontecer, Rui. Agora, vai ser uma equipa difícil, mas não é uma equipa imbatível. Esta equipa do Prense, é bom não esquecer que teve 2 anos consecutivos no play-off, que o ano passado não subiu divisão, porque no confronto com o Casa Pia perdeu por 2-1, perdeu por 1-0, perdão, e ganhou por 2-1, mas nesse jogo dos 2-1 podia ter marcado aos 96 minutos, podia ter feito o 3-1 e à final tinha subido divisão. O Casa Pia foi o segundo, o Prense foi o primeiro, portanto o Prense não subiu, tal e qual como o Leiria, que foi o primeiro, e o Vila Franquense foi o segundo, e subiram as 2 equipas que ficaram em segundo. Há 2 anos o Prense fez uma primeira fase regular fantástica, no ano em que o Torrense foi ao play-off, uma equipa quase que não perdeu, uma equipa a dominar o campeonato, e depois no play-off também não conseguiu, num jogo que tinha tudo para ser campeão em casa frente ao Fátima, perdeu 1-0, num jogo que curiosamente há um gol mal invalidado ao Filipe Andrade, e esse gol dava o empate, e o empate dava a subida direta logo naquele dia. A equipa não ganhou nesse jogo, e depois a vitória em Faro já não chegava para ser campeã, e realmente este Prense está ali à beirinha de subir divisão. É uma equipa, das equipas que eu vi nos últimos anos, para mim a equipa com melhor organização. Portanto, vai ser uma tarefa hercúlea, mas penso que um bom desafio para que o Quimberto possa também incutir nos seus jogadores o aliciante de bater uma equipa fortíssima. Vamos daqui a pouco também dissecar um pouco aquilo que aconteceu a semana passada em Leiria, o Torriense que já apresentou algumas mudanças, mas agora vou passar aqui ao futebol feminino. Matilde, um Torriense que se tem habituado a ganhar por 10, por 20, por 9, como é que é conseguir manter estes índices de concentração com adversários que até ao momento não estão à altura de se debater com um Torriense fortíssimo? Sim, nós podíamos ir pelo caminho mais fácil e facilitar todos os jogos, mas de todo que vamos. Nós temos que pensar que cada jogo é um jogo, temos que pensar que cada jogo é uma final, e temos que entrar sempre com a mesma intensidade, seja quem for que estiver do outro lado. Portanto, daí estes resultados tão bons, e por entrarmos sempre com a mesma intensidade, sempre com o mesmo foco e a mesma concentração. E como diz o professor Nuno Cristóvão, o respeito pelo adversário é jogar o melhor possível. Acha que essa é a forma também de melhor se respeitar quem joga contra o Torrense? Sim, sem dúvida. Nós respeitamos o adversário fazendo o nosso melhor. Ponto final. Matilde, estão a caminho da subida de divisão, têm essa noção? Estamos a trabalhar para isso. É esse o nosso maior objetivo esta época, e estamos a trabalhar todos os dias para isso. Eu espero que sim. Estamos todos a lutar. Domingo há jogo de taça em Condeixa, um adversário que vocês conhecem bem, mas é certo que o Torriense tem uma série de jogadoras indisponíveis para o jogo de domingo na taça, com algumas lesões. De qualquer forma, qual é que é a vossa ambição? O que é que o treinador vos transmitiu no que diz respeito a esta competição, a Taça de Portugal? Sim, infelizmente não temos tido essa sorte, temos tido algumas lesões, mas é jogo de taça, é jogo de eliminatória, e portanto vamos ter que, com aquilo que temos que nos apresentar da melhor maneira, e vamos ter que dar tudo, aliás, seja com quem for, e vamos tentar ao máximo passar mais uma eliminatória. Ainda estás capaz de jogar esta época ou não? Estás à espera de jogar? Isso tem paragem para mais quanto tempo? Depende, lá está, vai depender agora do próximo exame, mas eu espero que sim. Estou a fazer o máximo para jogar esta época ainda. Diogo, avançamos para o futsal, e no futsal passas exatamente a mesma coisa. O Torriense vai somando vitórias atrás de vitórias, a equipa está embalada para uma subida de divisão. É esse que é o objetivo principal para esta época, não é? Sim, sem dúvida, que apesar de também qualquer tanto taça como campeonato, que nós lá tanto temos que nos propor a sair lá com o troféu. Mas no que toca ao campeonato, não quer dizer nada. Nós podemos acabar a fase regular em primeiro lugar e não subir de divisão. Nós temos que, aquele clichê do jogo a jogo e de muito trabalho, que não deixa de ser verdade, mas que
o fim da época regular depois define-se em 4, 5 jogos que vamos fazer no play-off, e isso aí é que vai ser os jogos a sério, e é que vai começar, por assim dizer, o nosso campeonato, que nós queremos é subir a divisão, queremos ser campeões, porque diretamente só sobe o primeiro lugar, e depois ficamos a depender das descidas de divisão da segunda nacional, e nós temos que lutar por nós, porque ninguém vai lutar por nós, e nós é que temos que fazer com que não temos de depender de ninguém. Nós temos um orçamento grande também este ano, temos muito dinheiro envolvido, e É um misto de talentos daqui da região, com figuras nacionais e internacionais. Falo pelo menos do Pedro Costa, não é? Que provavelmente, depois do Ricardinho, é o jogador mais premiado e com mais títulos no mundo do futsal. Sim, sem dúvida, e o grau de humildade que o Pedro Costa, apesar de ser um homem muito titulado e dos mais titulados a nível nacional e internacional, que nos transmite muito, não se querendo sobrepor a nós, mesmo sendo alguém que conquistou muito e já deu muito ao futsal nacional e internacional, que nos transmite muita da sua aprendizagem pelos anos que passaram, e é sempre bom também, nós estando no Torriense, ter o privilégio de jogar com grandes jogadores, mesmo que com 40 aninhos, 41, fez agora 41, que nos tem muito para ensinar. Regressaste este ano ao Torriense, mas chegares a um balneário e equipares-te, e chegar lá o Pedro Costa e estar-te a equipar ao teu lado, o que é que isso é um sentimento especial, não? Para um jogador? Claro que sim, e acaba sempre por ser um ídolo, que mesmo não sendo a minha posição, é uma referência, porque eu não olho para referências só como referências do meu posto, também na maneira de trabalhar também procuro que hajam referências nesse aspecto, e o Pedro trouxe-nos isso, mas ter o Pedro ao meu lado no balneário me mete respeito, apesar de ele ser assim um rapaz também da minha altura. E ele é mais um treinador dentro de campo, para além de ser jogador? Sim, é treinador, e é um treinador dentro de campo. Quais são as principais valências, ou seja, quais são as principais vantagens, para além da experiência, porque habituado, o que é que ele vos transmite? Transmite muita serenidade também, e nós, como somos rapazes nós temos uma equipa muito jovem, e apesar de alguns serem muito jovens, mesmo assim alguns já têm muito andamento de futsal, por assim dizer. Mas mesmo assim o Pedro, há momentos do jogo em que é preciso ter mais calma, mais posse, um bocadinho de cada coisa. E o Pedro alerta-nos sempre para essas situações, e é sempre uma mais-valia para nós. Taça de Portugal, qual é que é a vossa ambição? Ir o mais longe possível? Taça de Lisboa. Taça de Lisboa, desculpa. Taça de Lisboa. É que desejamos jogar na Taça Nacional, na Taça de Portugal. E a ambição é sempre vencer. Agora, nós também temos de ter em atenção que, apesar de sermos o primeiro lugar e ser uma equipa da mesma divisão que a nossa, que nós somos o primeiro e todos nos querem mandar abaixo, por assim dizer. E a Manjoeira agora também está mais reforçada, mais 2 jogadores novos que vieram do Rangel, e nós também não podemos vacilar. E temos que continuar a manter os nossos processos de jogo, defensivamente e ofensivamente, bolas paradas, que são um ponto essencial no futsal, e por vezes os jogos decidem-se aí, e temos que fazer o que nós trabalhamos e não depender deles, depender só de nós. Passada a jornada foi um jogo extremamente difícil, complicado, contra os novos talentos. Foi sim, senhor, e até porque o nosso início de finalização foi superior ao normal, e o resultado é enganador. Também tivemos a sorte, e eu principalmente, mas depois as individualidades só surgem quando o coletivo é muito forte. E também levámos com 4 bolas nos postos, se não me engano, mas pronto. Foi a ajuda divina, a tua ajuda divina são os postos. É. Os postos, a cara, um bocadinho de cada. E pronto, sim, também não também dar como que os outros é que falharam, nós também fizemos o nosso papel, e o 5-1, pronto, é uma vitória, são 3 pontos, e os 3 pontos é que importam no final do dia, e é isso. Olha, vocês são 3 guarda-redes, percebo que vocês têm uma relação porreira entre os 3, pelo menos vejo alguns posts de Instagram ou de Facebook, e eu não, tenho certeza que sou amigo do João Mateus no Facebook, e vejo algumas fotografias, porque ele também sente muito a cidade e Torres Vedras e o clube. Vocês têm boa relação?
Sim, os guarda-redes especialmente têm sempre, como somos os patinhos feios das equipas e acabamos sempre por trabalhar um bocadinho mais à parte dos outros, que acabamos por ser uma família dentro da família e especialmente no Torriense e falaste bem no João Mateus, que ele sente muito o clube e também é uma mais-valia. E nós como guarda-redes só temos que ajudar mutuamente, porque também são muitos jogos, somos 3 guarda-redes, apesar do Gonçalo ainda estar lesionado e está a enfrentar uma fase difícil em relação a lesões, mas que claro que gostamos uns dos outros e queremos todos jogar, mas que no final da semana só pode jogar um. Matilde, muitas jogadoras entraram este ano no plantel do Torriense, são algumas com alguma experiência, outras com muita qualidade, porque esta equipa do Torriense é uma equipa que tem qualidade, incluindo a tua pessoa e a tua prestação, obviamente. Como é que se vive dentro do balneário do Torriense no futebol, no feminino? Dentro do nosso balneário nós não vemos quem tem mais experiência ou quem tem menos experiência, temos jogadoras também que subiram das júniores do ano passado, que eram júniores e subiram este ano, e todas tratamos como igual, não há nenhuma separação, não há nenhuma pessoa que tem mais experiência, então é tratado de outra maneira. Estamos todas juntas para o mesmo objetivo e lidamos todas da mesma maneira. E têm lidado bem o facto de haver várias nacionalidades dentro do balneário? Ou... Sim, da melhor maneira. Elas, tanto brasileiras como cabo-verdianas, vieram só também para ajudar, como nós que já estávamos cá, e lidamos todas de uma maneira impecável e não há problema nenhum. Acreditas que jogadores como a Raíza, por exemplo, trouxeram muita qualidade para o futebol português no feminino? Sim, com certeza. Tanto a Raíza como todas as que vieram estrangeiras, que não eram de cá, vieram trazer muita qualidade para aqui e vieram ajudar imenso a nossa equipa. Já voltamos agora daqui a pouco à vossa parte pessoal, à parte académica, porque vocês também investiram na vossa formação académica. Não conheço tanto a formação académica da Matilde, nem do Diogo, mas sei que o Diogo é aqui de Torres Vedras e está ali associado num projeto com os pais, não é? Mas já falamos daqui a pouco. Henrique Correia, Torriense, semana passada, empata em Leiria, como referiste bem, na segunda parte poderia ter trazido os 3 pontos para Torres Vedras, não o conseguiu. Se Lucas Reis tem hipótese nos minutos finais fechar ali o marcador e marcar para o Torriense. De qualquer forma, não sei se viste o jogo ou não, já te pareceu ou não um Torriense diferente. Nuno Campos parece-me que trouxe ali mais atitude para aquele meio campo do Torriense. Sim, vi o jogo quase todo, não vi todo, mas vi muito do jogo. Penso que o Nuno Campos é um jogador diferente de todos os outros jogadores que o Torriense tinha no meio campo, e portanto é um jogador que traz ali energia àquele meio campo. É um jogador que me faz lembrar, por exemplo, o Petit, quando jogou no Benfica, um jogador que pressiona muito bem o espaço, é um jogador que vai à procura da bola, extremamente dinâmico, e penso que o Torriense ganha uma capacidade de pressão totalmente diferente com o Nuno Campos. Penso que a equipa fica mais equilibrada. De facto faltou a finalização, e tu falaste no Lucas Reis, e é uma pena, porque o Lucas Reis no Consulado de Quimberto, e o Quimberto só ainda fez 3 jogos ao serviço do Torriense, as coisas não são assim lineares, mas se calhar o Torriense perdeu 6 pontos, porque o Lucas Reis no jogo com Fátima tem uma assistência do Dinis Franco para 3-1, podia matar o jogo. Portanto o Torriense podia ter acabado com o jogo ali, e depois perdeu 3-2, portanto penso que aquele momento do jogo foi crucial. Depois o jogo com o Caldas, a seguir ao golo, no minuto seguinte o Torriense pode virar o jogo. Presumo que estavas aqui no Manuel Marques a filmar o jogo, e portanto o Lucas Reis ali no momento da decisão falhou. Ele quis rematar à baliza, mas tem 2 jogadores com linha de passe enquadrados com a baliza, tanto o Klinsmann como o Lionel, e portanto ali foi uma má decisão do Lucas Reis. E agora aconteceu o mesmo, inclusivamente o Lucas Reis, é claro que nós não fazemos a apologia do jogador se mandar para o chão, mas o Lucas Reis, quando sofre o toque na área, se cai é penalti, indiscutivelmente, e mesmo
mesmo assim, portanto, ele quis ir para a baliza e depois podia ter feito o cruzamento, tinha 2 jogadores também bem colocados na grande área e ofereceu a bola ao central, ao único central que estava ali a evitar que a progressão dele e portanto, entre ele e os jogadores do Torriense. Portanto, esse momento da decisão do Lucas Reis, infelizmente ele ainda não tem o timing certo e a decisão correta, e o Torriense podia ter aqui mais uns pontos, portanto, Quimberto poder-se a queixar de algumas situações, de alguns pontos perdidos, porque o Lucas Reis teve a felicidade, mas a infelicidade, ele foi feliz porque estava lá no momento da decisão, mas depois teve a infelicidade de não concretizar e não ter a melhor escolha na decisão. Mas o Torriense podia ter acabado o jogo em Leiria, acabou o jogo por cima. O Torriense acreditou sempre, foi uma equipa que acreditou, mesmo perante a adversidade, porque o Leiria marca um golo no início da segunda parte, também um golo, enfim, que ninguém esperaria, e a equipa acreditou. Portanto, a equipa lutou, a equipa trabalhou, a equipa foi à procura do golo, e quando fez o golo podia ter ganho. Foi de facto um Torriense, penso, com num estado anímico superior, uma equipa que foi mais intensa também. Achei o Torriense mais intenso, uma equipa que conseguiu chegar à parte final do jogo com intensidade, e penso que isso também fez a diferença no jogo de Leiria, porque o Leiria notou-se uma equipa menos intensa, portanto uma equipa que não conseguiu reagir a um Torriense mais forte, quer psicologicamente, quer fisicamente. Curiosamente, Klinsmann faz o seu primeiro golo no campeonato. Merecido o golo de Klinsmann. Sim, há muito. Há muito. Eu penso que o Klinsmann é um jogador, alguém injustiçado. Há pessoas que ainda não viram um Klinsmann goleador. Ele já marcou mais golos noutras épocas, portanto não é um jogador que tenha muito golo, mas já fez épocas com 7 a 10 golos, portanto, mas é um jogador que se desgasta muito, é um jogador que sai muito fora do seu espaço, sai muito fora do seu habitat, é um jogador que vem fora da área, procura espaços mais recuados, vem às vezes à procura da conquista da bola, e é um jogador que se entrega ao jogo, é um jogador que luta, é um jogador que trabalha, é um jogador que vai aos duelos, ele desgasta-se em duelos, portanto é um jogador que, se fizerem uma estatística dos duelos em que o Klinsmann participa, será seguramente um dos jogadores com mais duelos, e portanto depois, se o jogador está atrás, muitas vezes não está à frente, portanto se ele recua, muitas vezes se a equipa tem uma bola longa ou tem uma bola, há um ressalto de bola, depois ele não aparece na área. Penso que é um jogador, por exemplo, o Dinis Franco é um jogador totalmente diferente, é um jogador que pisa muito bem os terrenos da área, é um jogador que quando vem atrás, mas vem assistir, portanto é um jogador que não tem o confronto físico que tem o Klinsmann, e portanto aparece mais vezes em decisões, portanto penso que o Klinsmann, espero que o Cristiano Ronaldo, quando dizia que os golos são como o ketchup, que isto se possa também ajustar aqui ao Klinsmann, e que ele possa realmente fazer golos, porque o Torriense precisa de um goleador, precisa de alguém que faça golos, e o Klinsmann fez o primeiro em Leiria, e agora pode ser que esteja numa boa senda e consiga realmente fazer mais golos, porque estou convencido que o Klinsmann já estava a ficar um pouco perturbado por não ter golo. E a gente vê às vezes alguns jogadores, eu ontem vi por exemplo o Tony Martínez do Famalicão, que é uma equipa que eu acompanho também, como tu sabes, e o Tony Martínez ontem, quando foi o penalti, ele agarrou na bola, esta tem que ser minha, portanto eu tenho que marcar, porque os jogadores dos pontas de lança notam muito quando não fazem golos, e portanto os golos são fundamentais. O ano passado, por exemplo, o Camará também é um jogador que faz poucos golos por época, faz 4, 5 golos, não faz mais, mas ele teve aqui alguns jogos que a bola não entrava e depois no mesmo jogo faz 2 golos, portanto faz um bom golo a abrir o jogo, e depois a seguir fez um golo que ele não faria se não ter feito o primeiro. Porquê? Porque a confiança não era a mesma, e penso que o Klinsmann, a partir de agora, com o golo frente ao Leiria, que também foi um golo importante, foi um golo decisivo, foi um golo que deu um ponto à equipa, penso que a partir de agora está mais disponível psicologicamente para acertar mais vezes na baliza e fazer golos. Ainda em relação ao jogo de Leiria, fica aquele aspecto negativo que é o que se está a passar no futebol português. Aquele minuto de silêncio, aquela imagem com os jogadores da União de Leiria agarrados depois do início da partida, há 3 meses sem salários, jogadores profissionais, porque treinam de manhã e à tarde e não veem um salário há mais de 3 meses. É preocupante esta situação no futebol português, e não é única na União de Leiria, já se está a passar a acontecer em muitos lados. Oh Rui, eu acho que aquela imagem foi uma imagem fortíssima. Eu que já vejo futebol há muitos anos, foi das imagens que mais me marcou.
E porquê? Porque nós sentimos aquilo que aqueles jogadores passam. Porque realmente são jogadores que têm uma remuneração baixa, são profissionais de futebol. Muitos deles tu falaste há 3 meses, mas não recebem há 3 meses esta época, porque muitos daqueles jogadores o ano passado ficaram com alguns meses por receber. Portanto, quer dizer, isto é gravíssimo. São jogadores que têm famílias, são jogadores, muitos deles, que estão fora do país, que vêm à procura de um futuro melhor, vêm à procura de uma realidade melhor para catapultar as suas vidas, e depois acontece-lhes isto. Jogadores, muitos deles, que não têm dinheiro para pagar as rendas de casa, nem a luz, nem a água. Portanto, quer dizer, isto, olham para os filhos e não têm dinheiro para comprar o leitinho para os meninos. Quer dizer, isto é uma coisa ridícula. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga têm que ser radicais, não podem tolerar este tipo de... têm que ser intransigentes, não podem tolerar este tipo de faltas, porque isto é uma situação insustentável no futebol português. Nós estamos a falar da União de Leiria, isto é recorrente na União de Leiria, portanto isto não pode. Estes clubes, se não têm condições para pagar aquilo que prometem, não podem participar. As equipas têm que ir à luta e à guerra com as armas que têm. Nós temos aqui um exemplo do Caldas, que é uma equipa que não aposta para subir divisão, mas é uma equipa que tem muitos jogadores de região, é uma equipa que paga pouco, mas paga certinho, é uma equipa que treina ao fim do dia. Portanto, se eles não têm hipótese de andar de Rolls Royce, andam de Peugeot ou de um carro mais modesto, quer dizer, isto é que não pode acontecer. E na primeira divisão, infelizmente, isto acontece também. Depois há aqui, às vezes, alguns subterfúgios que algumas equipas arranjam. Nós temos o caso do Vitória de Setúbal, que é uma equipa que tem tido problemas financeiros também, e depois consegue, com muita engenharia financeira, as certificações, os certificados para poder participar, mas o Vitória também é um clube que vive com imensos problemas há muitos anos, e portanto nós temos agora já a situação da Académica de Coimbra, temos a situação do Varzim, que pelos vistos já regularizou os salários aos jogadores, temos o Cova da Piedade, temos o Vila Franquense, portanto isto é inadmissível, mas aquela imagem, e realmente, quer dizer, eu penso que os jogadores de Leiria foram perspicazes na forma como denunciaram a situação, porque eu acho que, por exemplo, a equipa do Vila Franquense no dia anterior tinha empatado em casa 1-1 com o Leixões, no jogo à porta fechada. A equipa também tem 3 meses de salários em atraso. Os jogadores reuniram-se todos, foram à sala de imprensa e denunciaram a situação insustentável pela qual estão a passar, mas eu penso que aquela imagem de Leiria foi mais forte ainda. Porquê? Porque foi no decorrer do jogo. E eu acho que estas equipas que de facto têm estes problemas têm que começar a tomar atitudes fortes, e acho que, eu espero e desejo não ver repetido aquilo que vi no jogo de Leiria, mas aquela imagem marcou, e de facto o futebol tem que banir este tipo de imagens. Porquê? Porque as equipas têm que participar, não podem pagar 1000, pagam 500, não podem pagar 500, pagam 200, não podem estar no Campeonato de Portugal, jogam na Associação de Futebol das respectivas equipas. Mas o que não pode acontecer é prometeres o mundo a alguns jogadores que são profissionais, e depois esses jogadores chegam ao fim do mês e não recebem. Isso não pode acontecer. Muito bem, já vamos fazer a divisão da jornada do Campeonato de Portugal. Matilde, há uma formação académica para além do futebol, porque o futuro a Deus pertence, e convém estar-se uma minha prevenida vale por duas, não é? Sim, é verdade. A minha educação sempre foi gerida por conseguir conciliar, sempre tentar fazer isso. Quando estive no Sporting não consegui conciliar da melhor maneira, porque já foi um nível bem mais profissional e treinava à tarde, então não consegui conciliar, mas também foi uma decisão minha, porque jogar futebol nem sempre se pode jogar. Estudar pode-se estudar mais ou menos a qualquer momento, mas de todo que estou arrependida, mas vim aqui para o Torriense e agora consigo conciliar perfeitamente os estudos, e vai ser sempre a minha prioridade. Desde que eu consiga conciliar tanto os estudos como o futebol, vai ser sempre aquilo que eu quero fazer. Em fisioterapia, não é? Em fisioterapia, sim. E o sonho no futebol? Qual é o sonho que tens agora com o Torriense, representar o Torriense? Acho que o sonho é mesmo... Eu já subi divisão quando joguei por Atos Francos, que nós estávamos na altura na segunda divisão e já tinha subido de divisão por Atos Francos, mas o sonho agora é mesmo subir divisão. É mesmo levar o Torriense para a primeira divisão, que é onde merece estar. Este Torriense, esta equipa, se estivesse na primeira divisão, era equipa para conseguir facilmente a manutenção?
Sim, sim, eu digo isto sem dúvida nenhuma. Nós tenho plena certeza que conseguiríamos manter a manutenção na primeira divisão. E Diogo, uma licenciatura em marketing, não é? Mas estás aqui em Torres Vedras, estás a aplicar os teus conhecimentos no negócio familiar, não é? Sim, eu primeiramente tirei uma licenciatura em marketing e publicidade, mas depois acabei por ver que se calhar não era bem aquilo que eu queria seguir. E agora estou em Torres e desdobro-me também um bocadinho entre faculdade, estou agora a tirar outra licenciatura em produção alimentar e restauração, no Estoril, e tento também começar a integrar mais no negócio dos meus pais e ajudo principalmente na parte da faturação e pagamentos. Sim, portanto, porque o barco já é grande, não é? Estamos a falar nomeadamente do restaurante Midi, no pátio do Faustino, portanto já tens ali umas dores de cabeça também, já tens muito para fazer. Ainda não tenho tanto, não é? Porque a restauração acaba por ser pouco compatível, por exemplo, se eu quisesse, ou se eu fosse o responsável pelo negócio, que seria muito difícil. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em estar com os meus pais agora, e desde pequeno que me lembro, mas visto que não sou eu o proprietário e gerente, que se torna mais fácil também estar dentro do negócio e do futsal ao mesmo tempo. Mas enquanto assim for, é fácil. Agora, quando for para dar o passo mais à frente, se assim for, que seguramente não dá para fazer as duas coisas. Muito bem, para já está bem entregue ao Paulo e à tua mãe, portanto estão muito bem entregue o negócio. E à Cristina, exatamente. Quais são as tuas ambições pessoais e profissionais? Pronto, a nível pessoal é acrescentar valor e qualidade nos dois restaurantes. E também agora passa por fazer os estágios curriculares, sempre em restaurantes, e também gostava de estar em Espanha, que a nível restauração está um passo à frente do mundo, e é isso que eu lhe estava a falar também há bocado, trazer valor acrescentado, mesmo estando os restaurantes a correr às mil maravilhas e continua a correr, que há sempre espaço para melhorar e claro que quero transmitir isso nos restaurantes no futuro. Quem é a tua grande figura no desporto? Quem é que tu admiras realmente? No desporto eu admiro realmente é o João Benedito, que desde que me lembro, e mesmo não jogando futsal na altura, que sempre também acompanhei jogos de futsal na RTP na altura, e o Benedito sempre foi uma referência mesmo pelas qualidades pessoais e dentro de campo também, e no outro dia tive o prazer de conhecê-lo, que o Pedro Costa agora está a trabalhar com ele na empresa do João, e são pessoas humildes e que não se metem num patamar acima de nós mesmos e que se dão facilmente aos outros. Matilde, quem é a tua grande figura no desporto? Quem é que tu realmente admiras? Eu sempre admirei e vou sempre admirar, para mim, o melhor jogador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo. É o clichê, mas sempre foi. Muito bem, ainda consegue marcar golos, vai ao terceiro andar, ainda consegue marcar golos no terceiro andar. Com 34 anos. Com 34 anos. Para quem... Pensava que já tinha 35, não? 34 faz em fevereiro, 35. Em fevereiro. Portanto, ainda consegue lá ir ao terceiro andar. Tal jogador que já está acabado há muitos anos, não é? Que há muitos, os profetas da desgraça, há muito tempo que dizem que o Cristiano Ronaldo está acabado, e o jogador que faz golos como aquele gol que ele fez no Luigi Ferraras frente à Sampdoria, é um jogador. Isto porque quando se fala em pressão, então aquele homem sabe muito bem o que é saber lidar com a pressão, porque como referiste bem, já lhe quiseram terminar com a carreira há muitos anos. Portanto, mas eu penso que o Ronaldo é um jogador que quanto mais pressão melhor. Eu presumo que estas bolas de ouro, estas botas de ouro que lhe foram retiradas, as bolas de ouro, acho que lhe deu ainda mais vontade de ganhar ainda uma bola de ouro, que já não vai ser fácil, porque de facto presumo que este ano eu acho que ele merecia, porque foi o jogador que teve mais títulos. Há 2 anos só não ganhou, e penso que há 2 anos foi quase um escândalo, porque o Modric ganhou o Modric é um grande jogador, portanto se calhar também merecia uma bola de ouro, não é? Mas o Modric, o Cristiano Ronaldo só não ganhou a bola de ouro porque saiu do Real Madrid. Toda a gente sabe que foi uma maldade que lhe fizeram.
mas vamos ver, porque o Cristiano Ronaldo surpreende-nos todos os domingos e este gol que ele marcou é um golo estratosférico. Estamos praticamente a chegar ao fim deste programa, vamos olhar para a jornada do Campeonato de Portugal, Série C, Sporting Ideal Sertanense. Olha, um jogo giro, porque o Ideal mudou de treinador há dias. O André Branquinho saiu, a equipa vai ser agora comandada pelo ex-técnico do Operário. O Sertanense está a fazer um campeonato fantástico, já mudou de treinador. Começou com o Hugo Martins e agora tem o José Bizarro, mas o Sertanense vem de um jogo desgastante para a taça. Perdeu e este jogo vai deixar a moça na equipa, porque o Sertanense tinha aqui a possibilidade de fazer mais história ainda na Taça de Portugal, chegar aos quartos de final, não conseguiu, perdeu com o Canelas. O Ideal, como vem de uma chicotada psicológica, um jogo na ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, presumo que o Ideal pode ganhar, pode surpreender, porque vem de uma situação de chicotada e vai jogar contra uma equipa que jogou meio da semana. Fontinhas Fátima. Fátima é uma equipa que está no segundo lugar nesta altura, portanto uma equipa que também está a viver problemas financeiros, mas que aqui e acolá vai remediando. Já saiu o Rui Amorim precisamente por isso. Vai jogar no campo do Fontinhas, onde tu estiveste a fazer a narração do Torrense, uma equipa composta por jogadores só açorianos, de várias ilhas, mas só açorianos, uma equipa que joga sobretudo em casa para pontuar, porque é uma equipa que vai ter muitas dificuldades em permanecer. Penso que o Fátima tem potencial para ganhar, mas se o Fontinhas marcar primeiro, pode criar problemas ao Fátima e pode surpreender o Fátima. O Fontinhas no último jogo perdeu com o Anadia, aliás com o Marinhense, já no período de compensação, e portanto é uma equipa que, como tu sabes e visto, frente ao Torrense, que se estiver à frente no marcador, depois faz das fraquezas forças, e é uma equipa que se bate com uma galhardia tremenda e que pode surpreender o Fátima, mas penso que o Fátima tem tudo para ganhar. Muito rapidamente, o Sernas com deixa. Sernas com deixa, duas equipas que estão aflitas. O Sernas que está cá em baixo, praticamente antepenúltimo, presumo eu, ou penúltimo, e depois o Condeixa é uma equipa que está a tentar sair da linha d'água e portanto é uma equipa que quer realmente pontuar. Penso que o Condeixa tem vindo a melhorar o seu futebol, agora nos últimos tempos, desde que Flávio das Neves assumiu o comando da equipa. Mas penso que o Sernas também tem que arrepiar caminho e portanto em casa vai tentar surpreender a equipa do Condeixa. Oliveira do Hospital, União de Santarém. Olha, duas equipas aflitas também. O Oliveira do Hospital está ali no primeiro lugar da descida, presumo eu, e o Santarém logo a seguir. Portanto, o Oliveira do Hospital tem uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade para vencer a equipa de Santarém e para ultrapassar a equipa da União de Santarém. Mas essa equipa da União de Santarém, portanto, é uma equipa que também só treina ao fim do dia. Tem jogadores muito experientes, muito veteranos, que nesta fase do campeonato ainda não estão a pagar, portanto, não estão a pagar ainda a erosão do campeonato e, portanto, o desgaste ainda não se apoderou de alguns jogadores. Portanto, é uma equipa muito experiente que pode perfeitamente ir ao Oliveira do Hospital e empatar. Oleiros, Benfica de Castelo Branco. Olha, é um jogo interessante, um derby albicastrense, duas equipas do mesmo distrito. Cá está uma equipa que para mim é surpresa pela negativa, o Benfica de Castelo Branco, porque é uma equipa que tem potencial e tem jogadores para estar num patamar muito acima do lugar onde está, e o Oleiros, que é uma surpresa, mas só para quem não conhece. Portanto, é uma equipa de província, uma equipa que é praticamente uma equipa de um empresário que mete ali uma dúzia de jogadores, e depois tem um treinador, curiosamente, o David Facus, que é um treinador que era o adjunto do Natan, que já trabalhava esta equipa, o Natan Costa, há 3 anos. O Natan saiu, o David Facus ficou, o modelo é o mesmo, o sistema é o mesmo, aquilo só mudaram os treinadores, mas os jogadores vêm 10, vão 10, o sistema é aquele, e portanto é uma equipa muito interessante. Penso que pode dar empate nesse derby albicastrense. Anadia Caldas. Duas equipas também, o Caldas, lá está, uma equipa com muita experiência, com jogadores que já se conhecem há muitos anos, já jogam juntos. O José Vala, um excelente técnico. O Anadia, também uma equipa que não tem grandes vedetas, mas uma equipa bem trabalhada, e uma equipa que o Nuno Pedro nos habituou a jogar sempre para os 4 primeiros lugares. No ano passado esteve a um ponto do play-off, este ano, ainda agora, vem de um jogo em que perde no prolongamento de frente ao Varzim para a Taça de Portugal, pode acusar esse desgaste. Beira-Mar, Águeda. Mais um derby,
mais um derby da Bairrada, os derbys são difíceis, o Águeda é uma equipa que joga melhor fora de casa do que em casa, portanto tem melhores resultados fora de portas. O Beira-Mar, curiosamente, tem claudicado em casa, é uma equipa que já empatou várias vezes em casa, frente a adversários mais modestos. Penso que pode também haver aqui um empate num derby, mas o Águeda, que é uma equipa que fora de portas tem surpreendido, pode perfeitamente surpreender o Beira-Mar. E finalmente o Marinhense União de Leiria. Mais outro derby, portanto um derby também da Zona Oeste, duas equipas que ficam separadas por 11 km, cá está a União de Leiria a pagar uma fatura cara, portanto uma fatura de desconforto financeiro, que os jogadores não estão fisicamente bem porque não devem trabalhar como pretendiam, também não têm a disponibilidade financeira que lhes permite realmente fisicamente depois estarem ao melhor nível. O Marinhense é uma equipa que subiu muito, especialmente a partir do momento em que Andrés Madrid pegou na equipa e portanto se esteve na parte inicial do campeonato nos lugares de baixo. Depois do Torriense vencer na Marinha Grande por 2-1, a equipa do Marinhense disparou e portanto neste momento está no topo da tabela. Penso que o Marinhense pode vencer a União de Leiria. Muito bem, está assim feita a antevisão desta jornada 15 do Campeonato de Portugal Série C. O Torriense joga no próximo domingo às 11 da manhã aqui no Campo Manuel Marques, recebe o primeiro classificado, o Praense. Aproveito para agradecer à Matilde com votos de rápida recuperação e as melhoras. Matilde, que ainda pareças em força esta época e que emprestes o teu contributo à equipa feminina de futebol do Torriense, e boa sorte para o jogo de domingo na Taça. Muito obrigado pela tua presença. Diogo, obrigado também por estares presente nesta hora azul-grená e que o Torriense no jogo do próximo sábado, amanhã, à noite, também consiga levar de vencida a formação do Manjoeira. Muito obrigado pela tua presença, agradecer também a presença do Henrique Correia. E são mesmo estes os grandes jogos do fim de semana. Amanhã à noite, na Física, jogo de taça no futsal. Domingo, às 11 da manhã, aqui no Manuel Marques, o futebol sénior masculino recebe o primeiro classificado, o Praense, e às 3 da tarde, em Condeixa, a equipa feminina de futebol do Torriense desloca-se até à cidade de Condeixa para defrontar a equipa local. Chegamos assim ao final desta hora azul-grená, emissão de 20 de dezembro, a última antes do Natal de 2019. Faço votos para que o seu Natal seja o melhor em família, com muita saúde e com tudo de bom. Boa noite e bom fim de semana. Oeste não se explica por palavras, mas transmite-se por gestos. Este Natal, ofereça Torriense. Hora Azul-Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul-Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós.